Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa noite. Louvado seja o Senhor por nos trazer até aqui. E louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que inspirou homens, que deixou a verdade do próprio Deus revelada para nós nas Sagradas Escrituras. Vamos passar para a meditação na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Antes da leitura desse texto, queria lembrar aos irmãos a sequência que nós estamos tendo em relação a uma série temática que tem como tema principal, as vitórias do crente na glória futura. Então, o tema principal, geral, que temos estudado domingo após domingo, são as vitórias do crente na glória futura. E hoje nós estamos no penúltimo sermão dessa série. Então, a gente está caminhando para o encerramento dessa série. Hoje é o penúltimo domingo em que vamos tratar desse assunto. Nós começamos lá, primeira vitória sobre o pecado. Primeira vitória que nós vamos desfrutar quando desfrutarmos da eternidade com Deus é a vitória sobre o pecado. O pecado não mais terá efeito na nossa vida, nós não pecaremos, nós não mais arranharemos a santidade de Deus, ofenderemos a santidade de Deus. O pecado não terá mais efeito sobre nós. A vitória que Cristo Jesus conquistou na cruz foi esmagar os nossos pecados. E louvado seja Deus. E a consequência disso, a bela consequência disso, é que várias outras imperfeições ou várias outras situações também terão fim, como nós já vimos em várias dessas mensagens aqui, quando nós não teremos mais lágrimas, não teremos mais medos, nós não teremos mais na glória futura problemas para resolver, nós não teremos mais dores, nós não teremos, irmãos, como nós vimos no último domingo, mais a solidão que pode alcançar cada um de nós. E hoje é um assunto em que, às vezes, nós não paramos para refletir ou para pensar sobre ele. Algo que nos aflige diretamente nos dias de hoje. Mas quando Jesus encerrar essa história, restaurar tudo, trazer o juízo final, restaurar o seu povo, glorificar os nossos corpos, irmãos, nós não teremos mais um problema que quase sempre chega até nós, que são as imperfeições da natureza. E é um assunto pouco abordado. E às vezes é uma parcela da dimensão do evangelho que fica esquecida. Deus, ele veio tratar a minha vida, a sua vida, ele veio resolver o meu problema, o seu problema, quando ali na cruz do Calvário os nossos pecados são punidos ali. Mas a extensão do evangelho é muito maior do que isso. E essa natureza que geme aguardando a redenção dos filhos de Deus, também aguarda, num certo sentido, a glorificação dessa natureza que sofre nos dias de hoje. Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Acompanhem atentamente a leitura desse texto. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvado seja o Senhor pela inspiração dada ao apóstolo Paulo em registrar com tanta sabedoria dada pelo teu Espírito as palavras que aqui nós lemos. E nós sabemos da profundidade do que está aqui diante de nós e a tua verdade, Deus. São palavras de salvação e redenção, e louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor possa nos guiar nesse texto, Deus. Que sejamos alimentados pelo Senhor, exortados por ti, e também, Deus, que a nossa esperança se renove, Deus. Sabendo da grandeza do Evangelho do Senhor, que alcançará não somente as nossas almas, Deus, mas também essa criação, toda essa criação que sofre, Deus, as mazelas do pecado. Que o Senhor nos ajude, Deus, na reflexão dessa noite e nos alimente. É o que te pedimos, para que o Senhor faça isso por meio do teu Espírito Santo, no meu falar e no ouvido dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Irmãos, nós sabemos que existem vários eventos que podem envolver tanto o clima como a própria realidade existente diante de nós, como todo o universo, e que pode afetar diretamente as nossas vidas, e como já afetou várias vezes na humanidade. Em 2004, na Ásia, nós tivemos não o maior tsunami, já existiram tsunamis maiores, e até bem maiores. Tsunamis que em altura já superaram um dos maiores os mais grandes edifícios que nós temos no planeta Terra. A gente, como bom mineiro, vira e mexe, a gente sabe o que é levar um bom caldo, né, numa praia, de uma onda, né? Só que a gente leva caldo, irmãos, de onda de 1 metro, tá? 1,5 metros, né? 2 metros a gente está quase morrendo, o mineiro está quase morrendo, né? Mas existem ondas de tsunamis que foram realmente gigantes, maiores do que grandes edifícios que existem no planeta Terra. Mas em 2004, um tsunami atingiu a Ásia, né? Talvez alguns vão se lembrar assim, dessas cenas, né? O sul da Ásia sendo varrido por um tsunami, né? Indonésia, Tailândia, Índia. E naquele evento, mais de 200 mil pessoas morreram. Mais de 200 mil pessoas morreram por causa de um efeito da natureza. Isso é um tsunami. Mas existem outros efeitos também que a gente sabe que pode gerar grandes problemas. Geralmente os tsunamis são um resultado, ou tem como causa terremotos, né? Mas existem terremotos que também, vira e mexe, geram grandes problemas, né? Grandes problemas. No ano de 1960, no Chile, aconteceu aquele que é conhecido como Grande Terremoto. Possivelmente o maior terremoto já registrado. A gente não sabe se é o maior que já teve na história, mas a partir, desde quando o homem começou a fazer medições, foi o maior terremoto já registrado. Uma escala de 0 a 9, ele foi 9,5. Então, ele foi o que bateu praticamente no teto da escala, né? E isso aconteceu no Chile. É apelidado de o Grande Terremoto, né? Muitas pessoas morreram nessa situação. Foram 1.655 pessoas que perderam a vida. 3 mil ficaram feridas. 2 milhões de pessoas desabrigadas, né? Por causa de um evento da natureza em um único dia. Hoje no almoço a gente foi convidado pelos avós da Dani para almoçar com eles. E eles são meio viajados, né? E eles já viajaram num lugar, numa cidade, né, que nós conhecemos como Pompeia. A Pompeia era uma cidade romana, estou falando que ela era, porque ela foi completamente destruída. Num único dia, por causa do vulcão Vesúvio. Isso foi no ano 79 da era cristã, né? 79 depois de Cristo.
ou seja, ainda no século I, né, esse vulcão, o vulcão Vesúvio, né, que é conhecido, muito conhecido até hoje, ele, inesperadamente, ele entrou em erupção. E ele, com as suas cinzas, atingiu diretamente uma cidade inteira, que é a cidade de Pompeia. Cobrindo, irmãos, veja só, aquela cidade em quase 6 metros de cinza. 6 metros de cinza. Não sei quanto tem esse pé direito aqui, mas ele não tem 3 metros, eu acho. Imagina o dobro disso aqui só de cinza numa cidade. A cidade foi completamente destruída, as pessoas não tiveram como sair de lá. Elas morreram. A gente não sabe a quantidade de pessoas que viviam naquela cidade, mas provavelmente entre 10 e 20 mil pessoas morreram por causa das cinzas daquele vulcão. E só foram descobrir essa cidade, esse local, 1.600 anos depois. 1.600 anos depois. E quase 100 anos depois começaram a escavar. E a cidade de Pompeia é um dos grandes achados arqueológicos, Gabriel, da humanidade. Porque a arqueologia, ela enfrenta um problema. Porque muitas das cidades que às vezes já existiram e não existem mais, elas foram quase sempre destruídas por guerras. As guerras são um grande problema para os arqueólogos, porque elas varrem as cidades, né? Um império, quando invadia outro, para impor a sua cultura, inclusive destruía muitas das coisas que estavam ali. Então, a arqueologia sempre lida com esse problema. No caso de Pompeia, ali é uma preciosidade arqueológica, porque você tem uma cidade praticamente que foi preservada como no dia a dia. Era uma cidade que naquele dia estava vivendo a sua vida comum, num dia comum, as pessoas fazendo coisas comuns, e de repente, um vulcão próximo entra em erupção e fulmina aquela cidade. Depois você procurar, tiver interesse, coloque assim a cidade de Pompeia, vai ver como que corpos ficaram calcificados inteiros, até tentando fugir. Tudo ali preservado. As casas, como que era a rotina, as casas governamentais, os espaços públicos, tudo preservado, né? A arqueologia até hoje trabalha naquela cidade, tentando encontrar aquilo ali. Eu falei de tsunami, falei de um terremoto, falei de uma erupção de um vulcão, e às vezes essas coisas podem parecer tão distantes de nós, né? Mas a gente pode se lembrar do Rio Grande do Sul, ano de 2024, Brasil. Quantas pessoas que perderam a sua vida ali, naquela grande chuva que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. Foi o maior acontecimento climático que aconteceu naquele estado. Maicon teve lá essa semana, né, Maicon? Lá no Rio Grande do Sul, né? Desceu lá no aeroporto de Porto Alegre, que há pouco tempo não estava funcionando. E está funcionando de maneira parcial ainda. Foi completamente alagado, né? Quem gosta de futebol vai lembrar aí dos estádios do Grêmio, né, do Internacional, completamente invadido. Algo que realmente saiu destruindo tudo. E veja só, irmãos, quando a gente vê aquelas cenas, as pessoas, quantas pessoas morreram afogadas, e a gente às vezes fica pensando assim, como assim não deu tempo de fugir de casa, de sair de casa? Irmãos, às vezes não dá tempo mesmo. Não dá tempo mesmo. E talvez esteja mais fresco na memória dos irmãos aqui o ano de 2020, Belo Horizonte, Brasil. Quando aqui, e a região metropolitana de Belo Horizonte sofreu com uma grande chuva, né? Os irmãos aqui de Sabará e General Carneiro, eu sei que sofreram também. Eu estava lá em Nova Vista, e eu lembro da chamada, da convocação que os irmãos estavam fazendo para poder ajudar as pessoas, né? E os irmãos pedindo contribuição com água, com alimentos e com tantas coisas, porque muitas pessoas perderam tudo, né? Casas foram destruídas, né? Foi uma realidade que a gente viu, muitas pessoas morreram aqui em Belo Horizonte por causa daquela chuva. E tudo por causa de efeitos da natureza. Irmãos, essa é a realidade que nós vivemos e que a gente não tem como fugir dela. Não tem como fugir dela. As imperfeições da natureza estão aí. E por mais que nós temos, e temos mesmo de fato, grandes recursos tecnológicos, meteorológicos, para a gente ter uma previsão do tempo, analisar melhor as condições climáticas, claramente, a gente não tem muita noção do que vai acontecer.
A gente tem a Alexa lá em casa, né? Os meninos gostam da Alexa, né? Fica perguntando para a Alexa, né? Aí os meninos ficam lá, Alexa, vai chover hoje? Né? Porque eu sempre saía de moto, aí eu sempre pergunto a Alexa, eu não sei que sentido faz isso, né? Eu perguntar para a Alexa, vai chover hoje? Né? Alexa, vai chover. Aí os meninos aprenderam, Alexa, vai chover hoje. Irmãos, eu perdi a conta, quantas vezes ela errou. Ela falando, não vai chover, e chovia, né? Ela falava assim, vai chover, e eu deixava a moto em casa, e não ia de moto, ia de 11, metrô, e não chovia naquele dia, né? Ou seja, sabe nada dessa Alexa, né? Assim como você amigo não sabe, a gente não sabe. As coisas são pegas de surpresa, irmãos. A gente está aqui e de repente pode fechar o tempo e vir grandes chuvas e gerar destruição. É assim, a natureza ela é imperfeita. A natureza é imperfeita. Ela mostra que o cosmos ela tem um caos que está instalado nele. Mas nós podemos olhar para isso, e é tão interessante, irmãos, nós pensarmos da perspectiva cristã, que nós olhamos para essas coisas, e nós podemos falar assim, nós sabemos o que é isso, nós sabemos o motivo disso. Eu não sei se vai chover amanhã, e a força que vai chover amanhã, mas se chover forte, e alguma pessoa morrer por causa da chuva, eu posso olhar para essa realidade e falar assim, eu sei por que isso acontece. Isso não está acontecendo em vão. Isso não é a coisa da sorte, do aleatório. Nós sabemos. Porque, reparem no texto de Romanos 8, que nós lemos, no versículo 22. 22, diz assim, porque Paulo está falando, né? E coloca aqui no plural. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E é tão interessante Paulo falar isso, que nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta. O que ele está falando em tudo aqui, que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, eu vou falar isso aqui daqui a pouco, mas por causa daquele que a sujeitou. Paulo está falando assim, a visão pagã, e a visão de muitos mesmo, visão mundana, é que quase sempre, quando acontecem essas coisas, é a ideia de um castigo. Na visão pagã, é um castigo dos deuses, ou castigo de vários deuses, querendo castigar o povo que fez alguma coisa errada, como é tão comum no paganismo, né, nas culturas antigas, e ainda em culturas existentes nos nossos dias. Quando acontece alguma chuva e que varre toda a lavoura de um determinado povo, esse povo se vê numa situação muito complicada, porque provavelmente o que levou àquela chuva que devastou a lavoura foi o enfurecimento de algum Deus. E aí eles precisam se organizar, precisam tomar a mão daquilo que está acontecendo e oferecer muitas vezes sacrifícios a esses deuses, para que eles possam ser apaziguados e eles não mais se enfureçam. A mitologia grega é cheia dessas coisas, né? E às vezes o efeito até de um raio que cai no lugar onde que não devia cair, é dois deuses brigando lá, e nessas brigas saíram faíscas, que pode alcançar ali. Irmãos, o paganismo vive com isso muito comum no seu dia a dia, e vários povos possuem isso no DNA daquilo que foi criado, esse DNA distorcido e pervertido. Quantas tribos africanas vivem nesse estado de bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, porque os deuses ou as divindades que existem ali naquelas culturas estão enfurecidas. E muitas vezes vem seca demais, vem sol demais. Vem chuva demais, vem chuva de menos. Esse ano de 2024 a gente passou por uma grande seca. Irmãos, não foi brincadeira o que nós passamos, não. Eu lembro de falando, quando eu não sentia, quando vier as primeiras chuvas, a gente vai esquecer da seca que teve. Alguém se lembra da seca que a gente teve? Agora eu estou falando, vocês estão lembrando, né? Mas parece que ela nem existiu. Foram quantos meses, irmãos? Eu nem sei. Foram 5 ou 6 meses, não foram? Você tem ideia do que é 6 meses sem chuva? Irmãos, isso é coisa do norte da África, né? Região desértica. 6 meses sem chuva num país tropical.
É algo extremamente atípico, e nós passamos por isso aqui. E eu me lembro disso, quando as primeiras chuvas vierem, não vamos esquecer que teve seca. O homem é assim mesmo, né? Esquece dessas coisas rapidamente, né? Mas nós passamos por esse grande período de seca. E quantas pessoas falando assim, que no nosso cristianismo brasileiro, né? Católico, evangélico que existe, né? Alguns tinham a noção que São Pedro estava enfurecido, né? E a gente não... A nossa teologia, o que nós não cremos, né? Que São Pedro é o dono da chave dos céus, né? Ele que manda chover e que não manda chover. A gente não tem essa cultura, né? Quem manda chuva ou quem cerca o céu das chuvas é Deus. É Deus. Né? Mas muitos acharam que Pedro ficou bravo com alguém, né? E aí cerrou o céu e não caiu água. 6 meses em Belo Horizonte. E ainda estava brigado com Belo Horizonte ainda, né? Porque outra cidade, choveu mais. Belo Horizonte não caiu um pingo d'água. E as pessoas vão tendo essa ideia de que existem divindades, forças, poderes que podem controlar a situação que está diante de nós. Mas Paulo está falando aqui no versículo 22, nós sabemos por que toda a criação geme. Nós sabemos. Paulo está falando isso porque ele mesmo sabe do que aconteceu, está reportado nas Sagradas Escrituras, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17. Quando Deus, trazendo o juízo sobre Adão, Deus olha para Adão e fala assim, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Ou seja, naquela grande tragédia do Éden, onde que Adão e Eva pecam diante de Deus, não somente eles, mas toda a criação também sofreria o dano do pecado. É por isso que, agora eu vou voltar aqui, no versículo 20, diz o seguinte, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Não voluntariamente. Não foi pela voluntariedade da criação que eu assim, eu pequei, ou eu agora vou viver nesse estado de imperfeição. Não foi voluntário isso. Mas aqui diz, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, e Paulo está falando, nós sabemos o que é isso. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, que é também o nosso pecado, essa criação que está em volta de nós sofre. Então, quando acontece um distúrbio climático, seja uma grande chuva, seja um tsunami, ou algum efeito da natureza, seja um terremoto, seja um vulcão que entra em erupção e pode devastar uma cidade. Isso é fruto do Éden, irmãos. Isso é fruto do que aconteceu lá. As coisas ficaram completamente distorcidas. E não foi de maneira voluntária. E nós poderíamos pensar assim, mas por quê? Por que o pecado dos nossos primeiros pais afetou a criação? A gente não pode esquecer que a criação, ela foi delegada, outorgada a nós. Quando Deus criou Adão e Eva, deu algumas funções, alguns mandatos para eles. E um dos mandatos era, cultive a terra. Vocês têm autoridades. A ideia é que Deus, aquele que tem toda a autoridade, ele transferiu autoridade, administração e gestão para o homem, dando ao homem a criação. Sim, vocês são mordomos dessa terra. Essa terra está sujeita a vocês. E uma marca foi dada muito clara para que o homem não tivesse dúvida qual o nível de sujeição. Era o nível de sujeição de autoridade. Quando Deus chega para o homem e fala assim, você vai dar nome aos animais. A ideia de dar nome aos animais, irmãos, é uma ideia de autoridade. Então, e isso na cultura era muito claro. Então, aquele que estava nominando os animais, estava também declarando que existia um aspecto de autoridade sendo estabelecida ali. Mas por que o homem tem autoridade sobre a criação, sobre a coisa criada? Porque Deus delegou essa autoridade ao homem. Você vai ser o mordomo dessa terra. Os homens seriam os príncipes dessa terra, que governariam essa terra. Lógico que estando sujeito à autoridade máxima do Deus Pai.
mas eles estavam aqui. E quando o homem peca, e aqui a gente pode entender esse aspecto da teologia, né? Quando o homem peca, o efeito do pecado não alcança somente o homem, tendo a morte eterna diretamente vinculada a ele, mas todo o aspecto da criação. Aí as coisas começaram a desandar. Aí começaram a ter os problemas, o sol começou a esquentar um pouco mais do que devia, os lugares mais frios começaram a ter mais frio do que devia, começa a desorganizar as coisas, né? Chove mais no lugar onde não devia chover, né? Aí tudo vai descompensando, neva onde não deveria nevar. Às vezes a gente vê uma reportagem que nevou no deserto. As coisas estão todas descontroladas. E isso afeta diretamente o nosso dia a dia, irmãos. Você já pensou o tanto de coisas que já talvez pode ter ocorrido nas nossas vidas, no nosso dia a dia, ou ciências de coisas que nós temos por causa das imperfeições da natureza? Eu falei aqui do ano de 2020 em Belo Horizonte, né? Eu não sei se muitos irmãos talvez pode ter uma situação, se eu não engano, a casa do nosso irmão presbítero Adaí foi afetada, né? Foi nessa chuva de 2020? Acho que foi, não foi? Foi nesse período, né? Foi afetado, né? Corria o risco de uma parte da casa do nosso irmão desabar. Lá em casa teve uma chuva lá que levou um punhado de telha. Punhado de telha, voou mesmo, muito longe, as telhas. E aí a gente é teimoso, né? Chamei alguém, colocou as telhas no lugar, fiz a mesma coisa, né? Aí a gente insiste mesmo, fiz a mesma coisa. Aí veio uma outra chuva, né? Parecendo a história dos 3 porquinhos, né? Aí veio outra chuva e levou as telhas todas, assim, uma boa parte das telhas de novo. Aí eu falei assim, aí a gente chamava assim, agora eu vou fazer diferente. Agora, né? Não precisava do segundo, né? Mas agora eu amarrei as telhas. Até então está dando certo, né? Espero que essas telhas estão amarradas mesmo, né? Espero que elas sejam conservadas lá, amarradas. Mas a gente está aqui, ó, toda hora enfrentando alguma coisa. Às vezes essa seca, meus irmãos, afetou cada um de nós. Você acha que não? Ou você não assusta com os preços do sacolão? Irmão, o sacolão está virando um artigo de luxo. Tem hora que você chega lá, você fala assim, não, eu só vim comprar uma banana, uma maçã, só vou voltar com a banana, né? As coisas estão muito caras. Por quê? Porque às vezes vem momentos em que o clima afeta diretamente, a plantação não deu o que tinha que dar, as folhas não vieram do tamanho que estava esperando, e isso tudo muda o nosso dia a dia, as coisas ficam caras mesmo, por causa das imperfeições da natureza. Eu tenho um amigo que planta batata lá no sul de Minas, né? E aí ele trabalhava com a gente, né? Agora ele foi lá ajudar o pai, cuidar do pai lá, plantação de batata, né? E ele fala quantas vezes eles têm que remanejar a produção porque o clima afeta tudo. Aí a batata não deu a quantidade que tinha que dar, ou já sabe que não vai dar, porque não choveu o que deveria chover, e você já tem que pensar um outro cultivo, né? E aí pode pensar os mais diversos, mandioca, ou até outras coisas, para ver se equilibra, porque os efeitos da natureza podem mudar o nosso dia a dia. É assim, irmãos. E a gente vai lutando com essa coisa o dia inteiro. Às vezes coisas simples, às vezes das mais básicas, quando a gente, quem é motoqueiro junto comigo aí, Vitinho, Juninho, né, Nanato, quantas vezes a gente sai para trabalhar com a moto na certeza que não vai chover naquele dia, né? E a gente volta ensopado para casa, né? E às vezes a gente lembra que eu esqueci a capa, quantas vezes esqueci a capa de chuva, e vai acontecendo isso, mas eu diria que isso é o menor dos problemas, o menor dos problemas. O problema é quando acontecem esses grandes eventos, como aconteceu muito recentemente, e a gente vê vidas sendo perdidas. Porque existe uma descompensação na natureza. E Paulo está falando, nós sabemos porque isso acontece. Ao ponto de, veja só, irmãos, veja o que aconteceu a nós, também muito recentemente no ano de 2020, quando um vírus, que não é possível ver a olho nu, varreu o planeta Terra completamente, fez com que a economia do mundo desacelerasse, fosse colocado um pé no freio muito grande, as pessoas ficassem em casa.
Nós ainda não temos noção, porque a história está sendo escrita, e ainda será, quando nós entendemos o efeito econômico, social, o efeito mental, psicológico, emocional, que tudo isso provocou. Como todas essas coisas mudaram a realidade, por causa de uma imperfeição da natureza. Os órgãos de saúde, não tem mais dúvida, se vai acontecer outra pandemia. Talvez a pergunta seja, quando vai acontecer a próxima pandemia? E elas começam a se preparar, a se organizar para encarar essa realidade. E aí alguém pode se levantar e falar assim, isso aí é a fúria dos deuses. Não. Isso é uma natureza que geme. Isso é uma natureza que está sofrendo as dores do Éden. As dores do Éden. Desde o começo da história da humanidade. Depois que viu o pecado. É por isso que em Romanos, agora o texto vai fluindo aqui diante de nós, que no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aqui, eu só queria parar, porque Paulo está usando uma linguagem que a gente não pode errar aqui, porque Paulo não errou. Mas a gente não pode dar um ânimo. A ideia de ânimo é alma, tá? A palavra ânimo está ligado muito à questão da ânima, da alma. E achar que a natureza, os animais, possuem uma espécie de alma, de sentimento, e por isso essa natureza está aguardando como uma pessoa aguarda. Não existe pessoalidade na natureza criada. Árvores não têm alma. Assim como eu já disse várias vezes aqui, talvez decepcionando algumas pessoas, que cachorro não tem alma, que gato não tem alma, que passarinho não tem alma. Eu concordo que às vezes parece. Mas não vamos ser levados para o erro, não. Não tem alma, não, tá, irmãos? Não tem alma. Mas essa natureza que Paulo está falando aqui, porque ele está falando de algo em que a criação demonstra isso, aponta para isso. Por mais que ela não seja um ser pessoal, parece que a natureza, muitas vezes, ela mostra, ela aponta para um anseio em que a ardente expectativa da criação, existe uma expectativa na própria criação e nas coisas criadas, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, aguardando a redenção gloriosa e futura. Porque a criação, diferente de nós, versículo 20, a criação está sujeita a essa vaidade, ela está sujeita a esses efeitos do pecado, não voluntariamente, ela não quis estar lá. Ela entrou de carona por causa do pecado do homem, porque o homem que tinha autoridade, o homem que sujeitava a criação, e ela, sem ter, em tese, sem ter colocado nenhum pecado na história, ela sofre os efeitos dessa história, porque não voluntariamente, mas por causa daquela que a sujeitou. A criação está acontecendo, tudo isso, irmãos. Os efeitos da natureza, os efeitos climáticos acontecem por causa do pecado humano. Não pode abandonar essa expectativa. O pecado inicial dos nossos primeiros pais levou a essa tragédia que acontece, essas tragédias que acontecem diante de nós. Tem essa ideia de fúrias de deuses, ou Deus está brigando com Satanás e respinga alguma coisa. Não. O que acontece está diante de nós é, de fato, uma natureza que geme, que sofre essas dores. A criação está sujeita, não voluntariamente, mas por causa daquela que sujeitou. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida. Irmãos, o Evangelho é grandioso, é glorioso, é gracioso, é misericordioso, é fantástico. E é óbvio que existe um ponto central do Evangelho, que é a salvação do homem perdido. É a justificação do pecado desse homem. O Evangelho está olhando ali, vendo esses homens pecadores e redimindo a vida deles. Mas veja só, seria muito estranho a gente pensar que aqueles que caíram nos efeitos do pecado na carona, como foi a natureza, elas estejam de fora quando Deus redimir todas as coisas. Se Deus tem um plano de salvação para o homem, para a mulher, para todos nós, para a humanidade, Deus não deixou de fora a criação. Não deixou de fora. É por isso que na esperança que a própria criação, tudo isso que está aqui acontecendo, será redimida do cativeiro da corrupção.
porque ela está presa nesse mundo hostil, todo irregular, caótico, desorganizado, que está acontecendo por causa do efeito do pecado. O mundo está preso nisso, mas ele vai ser liberto disso também, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E Paulo vai continuar o texto e vai falar assim, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Irmãos, Deus que criou todas as coisas que estão diante de nós, Deus não abandonou, esqueceu a sua criação e disse assim, o meu problema vai ser só resolvido com a humanidade, eu só vou resolver o problema do homem e da mulher. Não, 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 não. Vocês lembram que Deus falou ao final do 6º dia, quando Ele criou todas as coisas, criou o homem e a mulher também, e viu Deus que tudo era bom. Pensaríamos nós que Deus iria pegar tudo aquilo que Ele criou e Ele viu que era muito bom, e por causa do pecado, já não é tão bom assim? Ele ia pegar isso tudo, ou vai pegar tudo isso aqui, e ajuntar e descartar no lixo, irmãos? Para isso nós somos levados ao final de Apocalipse, né? Na visão gloriosa que João está tendo, o apóstolo João, ele viu novos céus e nova terra. O que seria isso? Seria a ideia de uma roupa do guarda-roupa velha que foi colocada, jogada fora, e Deus vai colocar uma outra? É uma nova terra? Irmãos, não é isso que eu creio. Não é isso que nós podemos crer, ou devemos crer. Assim como Deus também não vai pegar a humanidade, vai descartar ela e vai criar uma nova humanidade do zero. Não, Deus vai redimir a humanidade. Ele vai pegar nós, imperfeitos, desconstruídos ou destruídos pelo pecado, ofendidos pelos pecados, e Ele vai nos redimir. E num dia especial, Ele nos vai redimir de maneira gloriosa, em que até os nossos corpos serão glorificados. Somos nós mesmos, irmãos. Essa carcaça aqui feia mesmo, defeituosa, cheia de problema, cheia de defeito. É essa carcaça que Deus vai restaurar no grande dia em que Cristo voltar. Da mesma forma, essa criação que está diante de nós vai entender o que é o poder de Deus. Quando Deus restaurar todas as coisas, Deus vai consumar o efeito da redenção e que vai alcançar os céus e a terra. Todas as coisas vão funcionar perfeitamente. Isso pode parecer algo pequeno, irmãos, às vezes, porque, como eu disse, poucas vezes a gente fala disso, né? Mas não estamos falando de algo pequeno. Estamos falando de algo assim, glorioso. Não é interessante a gente olhar para as coisas e ver como que as coisas parecem funcionar, às vezes até de maneira perfeita? É tão gostoso ver o Net Geo, né? Ou esses canais aí que mostram a natureza, né? As coisas funcionando direitinho, né? E parece que tem o mecanismo todo funcionando direito. Irmãos, aquilo ali está afetado pelo pecado. Quando você entende o funcionamento, por exemplo, da própria agricultura, do agronegócio, como que as coisas funcionam, mesmo nesse negócio todo atrapalhado que tem hoje, com as chuvas, às vezes chovendo demais, às vezes chovendo de menos, às vezes calor demais, calor de menos. Irmãos, o que a humanidade produz, na perspectiva de alimento, no nosso próprio país, é um negócio absurdo. O que é produzido nessa terra, que em Gênesis 3,17 fala que ela é maldita. O que se produz aqui, os benefícios que nós podemos colher de tudo isso aqui, desde os medicamentos, tudo isso, as belezas naturais que existem, a gente olha para isso tudo assim, essa é a terra maldita. E por vezes nós somos lembrados que ela é maldita mesmo. Quando acontece um grande terremoto, um grande tsunami, acontece uma grande chuva que bate na nossa cidade, a gente fala assim, esse mundo não é tão perfeito assim mesmo.
esse mundo sofre, esse mundo está gemendo, esse mundo está na ardente expectativa que os filhos de Deus sejam redimidos, porque é nesse dia glorioso, quando os filhos de Deus serão redimidos, né, de maneira consumada, a natureza ela vai encerrar as imperfeições dela. E por isso, nós vemos que isso é uma vitória nossa também, não que nós obtivemos, mas o poder da redenção de Cristo Jesus na cruz vai alcançar todo o cosmos, E aí você já pensou? Viver numa terra onde que não vai ter mais imperfeição nenhuma? Será que a gente tem... será que você já parou para pensar no que é isso? Uma criação redimida. E que vai ser dada a nós para que a gente desfrute disso. A gente fica feliz, irmãos, com a praia gelada de Cabo Frio, né? Pagando R$10 no coco lá, às vezes. A gente sai lá felizão da vida, né? Que isso, satisfeito, né? A gente, às vezes, quantas vezes, irmãos, anda cachoeira, sova, a gente fica feliz com aquilo. Pense na criação redimida, consumada, restaurada, o cosmos todo, aquela criação perfeita, com homens e mulheres perfeitos, desfrutando disso tudo. A gente não faz a mínima ideia do que é isso. Só saberemos na glória futura, mas essa vitória está lá aguardando os crentes. As imperfeições da natureza acabarão de uma vez por todas. Não vai chover mais, não vai chover menos, não vai ter terremoto matando pessoas. Acabou. Esse dia há de vir. É o dia glorioso que todos nós estamos aguardando. E por isso, versículo 24 e 25, para terminar, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. A gente pode ter essa esperança, irmãos. Veja só que a nossa esperança é muito mais ampla, né? Em vários aspectos. Eu tenho a esperança que um dia eu estarei com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho essa esperança. Eu tenho a esperança em que entes queridos que morreram em Cristo estarão lá. E eu vou poder rever esses irmãos, essas irmãs, esses entes queridos, muito valorosos para mim, e eu vou poder abraçar eles, e lágrimas não de dor, mas de alegria, abraçá-los e celebrar a salvação que chegou até nós. Eu tenho a esperança que esse dia é real, e ele chegará. E eu tenho a esperança que desfrutarei e desfrutaremos todos nós, os filhos de Deus, de uma realidade muito diferente do que a gente vê hoje. Muito diferente. Uma realidade que não mais sofrerá os efeitos das imperfeições da natureza. Uma realidade vai ser totalmente restaurada pelo nosso Senhor. E o nosso Senhor vai, como das várias vitórias que Ele conquista, vai chegar e falar assim, é para vocês. Desfrutem eternamente disso. Que essa esperança seja alimentada no nosso coração. Feche seus olhos. Pai, louvamos a Ti. Bendito é o Senhor, o Deus de toda salvação e redenção, o Deus glorioso, o Deus redentor, o Deus salvador, aquele que não abandonou a sua criação em nenhum aspecto, nenhuma parte dela, o Deus que fez tudo em 6 dias, olhou e disse, é bom, é perfeito, é belo. Ó Deus, te pedimos aqui, Pai, de maneira humilde, como servos do Senhor, perdão, Pai, porque o efeito do nosso pecado, de fato, é devastador. Essa realidade criada diante de nós foi alterada por causa do nosso pecado, do pecado dos nossos primeiros pais. Ó Deus, tem misericórdia. Mas obrigado, Deus, por ainda sustentar as coisas criadas, Deus, por ainda ser o Deus providente, o Deus que mesmo em torno desse distúrbio, dessas imperfeições da natureza, continua regendo a história,
para que ela seja conduzida até o grande dia final em que Cristo há de voltar. Nós aguardamos isso, Pai. Assim como a própria criação aguarda a expectativa da redenção dos filhos de Deus, nós também, que sabemos o porquê disso, aguardamos, Deus, a redenção de nós mesmos, Pai, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, que alcança não somente as nossas vidas, mas também a própria redenção dessa criação diante de nós. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por, em tantas vitórias, também, Deus, nos presentear com uma realidade futura que virá gloriosa, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Deus, obrigado por isso. Que essa esperança, ela seja de fato real no nosso coração, gerada no profundo do nosso ser, para que a gente se alegre com isso, Pai. Mas diante, Pai, das imperfeições da natureza que continuam diante de nós, sejamos aquele povo que dobra o seu joelho, pedindo a misericórdia e a graça do Senhor, pedindo para que esse mal não alcance, Deus, o nosso povo, para naquilo que nós podemos e devemos fazer com que os males dessa realidade criada sejam reduzidos, ó Pai. Para que a gente possa dar uma prova, Deus, uma prévia daquilo, Deus, em que o Senhor fará de maneira completa e perfeita por meio da redenção. Não sejamos aqueles, Deus, que correm para destruir a criação que está aqui, mas que correm para preservar essa criação, mantê-la, Deus, minimamente sustentável diante de nós, até que Cristo volte, Pai. Nos ajude, Deus. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por nos lembrar desse texto, Pai. Nos lembrar que existe uma realidade, Deus, grande de redenção e consumação que está diante de nós. É a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, parte da igreja de Cristo reunida aqui nessa noite, e com a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre toda a terra, até que Ele volte. Amém, amém.